Fala galera, seja bem-vindo ao canal da Arena Trader. Essa é a nossa playlist de análise técnica e hoje a gente vai falar sobre suporte, resistência e tendência. É o que basicamente resume ao mercado. O que é uma tendência? A gente já falou um pouquinho aqui na teoria de Down. Suporte a gente não abordou tanto, mas a gente vai trazer aqui para vocês. E a tendência é o que é mais importante, ou seja, qual a direção do movimento, onde são os pontos mais interessantes de compra e de venda, quais são as regiões que a gente tem o interesse de comprar, possivelmente identificando ali um pouquinho alguns pontos também de candlesticks. O mercado, ele se move em suporte, resistência e tendência. Os suportes são muito importantes se identificar dentro de um gráfico para que você consiga entender pontos de interesse de compra. A mesma coisa, os pontos de resistência, e eu vou mostrar aqui para vocês no gráfico. A tendência, ela é muito formada por topos e fundos ascendentes. Isso é uma tendência de alta, ou seja, um zigue-zague ascendente. A mesma coisa acontece dentro de uma tendência de baixa, é formada por topos e fundos descendentes. Um zigue-zague, o mercado não se move em linha reta. O mercado está sempre oscilando, ou seja, ele é carregado de emoções. Vamos aqui no gráfico aqui para vocês, vou mostrar, por exemplo, esse gráfico do nosso índice futuro. Por exemplo, a gente tem um mercado aqui cheio de zigue-zagues, né? Aqui a gente tem um zigue-zague descendente sendo feito, formando uma linha de tendência de baixa. Para a gente desenhar uma linha de tendência de baixa, traçar essa linha, a gente precisa no mínimo de 2 pontos. Por exemplo, aqui a gente tem essa linha de tendência. Charles Down lá fala, ela é válida até que seja revertida. A gente vê que o mercado conseguiu trabalhar. Aqui a gente vê muito bem a formação desse zigue-zague. E aqui também a gente consegue começar a entender as regiões de suporte e resistência. E como que a gente pode entender essas regiões de suporte e resistência? Essas regiões de suporte e resistências são regiões onde o preço consegue, toda vez que ele vai ali, ele tem uma certa, ele para, né? Ele freia, né? Muita gente consegue ver isso aqui. Então aqui a gente tem essa região. Por exemplo, olha como o mercado sente muito essa região aqui. Ele veio, né? Estava subindo, rompeu essa região, veio aqui nessa linha amarela e parou aqui na seta. Da mesma maneira, ele foi lá no topo, voltou e sentiu, né, novamente a região, e aqui ele brigou. Né? Aqui a gente já tem essa formação dessa linha de tendência, que a gente pode mudar os ângulos dessa tendência, a gente pode traçar ela, por exemplo, dessa maneira. Lembrando que a gente precisa de 2 pontos numa linha de tendência para traçar. Essa linha era uma linha um pouco mais inclinada e mais curta, então aqui a gente tinha muito bem definido uma tendência de baixa. O que acontece? A tendência vinha progredindo, então a gente veio fazendo zigue-zagues descendentes, o mercado começou a querer fazer zigue-zagues descendentes. Pode observar que ele não consegue ganhar essa região aqui, ó, que é uma região de resistência, que ela se repete nessa mesma região aqui. Então a gente começa a entender regiões de interesse desse mercado. A partir desse ponto que o mercado vem fazendo zigue-zagues descendentes, aqui ele fez um fundo maior que o anterior. Aqui a gente tem esse fundo, ele faz outro fundo. E aqui a gente tem essa linha de tendência. Lembra que a gente falou de Charles Down? Que uma tendência é válida até que ela seja revertida? Aqui a gente teve uma reversão de tendência. O mercado conseguiu se consolidar acima dessa linha, conseguiu e se desenvolveu. Ou seja, o mercado caiu bastante. Desse topo, desse fundo, são mais de 20 mil pontos de queda. E a partir daqui a gente começa a entender esses pontos. O mercado vai deixando seus registros, vai deixando suas memórias. Então a gente tem, da mesma maneira dessa região que a gente marcou aqui, a gente tem essa região, que é uma região de resistência. A gente tem essas regiões de fundo, que é essa linha aqui que a gente já traçou para vocês. Da mesma maneira, a gente consegue entender que essa aqui é uma outra região também de resistência. Gosto de conectar diversos pontos, então eu estou unindo essas regiões, estou definindo essa resistência, estou somando esses pontos. Para que eu quero entender? Ou seja, onde o mercado pode encontrar dificuldade para continuar subindo ou para continuar caindo. Aqui no gráfico do índice Bovespa, a gente também tinha uma região muito consolidada. O que é consolidado? A gente teve movimentos laterais, que são aqueles movimentos que a gente falou, que o mercado pode andar e se desenvolver em linha. A gente vê o mercado nessa região aqui, ó, totalmente lateral. A gente vê zigue-zagues dentro da mesma região, praticamente um zigue-zague horizontal. Você pode ver que o mercado está brigando aqui. A partir do momento que ele consegue perder essa região, que esse suporte
muito bem definido que coincide com essa região que a gente trouxe aqui para trás, você pode ver que o mercado se desenvolve para baixo, perdendo o suporte e indo buscar novas regiões de suporte. O mercado é incrível, ele deixa esses registros e com isso a gente consegue mostrar para vocês as regiões de suporte. De novo, olha só, essa região sendo também muito bem marcada, tanto aqui quanto aqui. A gente também tem essa outra região de suporte que foi bem trabalhado. Então, ou seja, o mercado tocou uma, tocou duas, veio aqui, sente novamente aqui dentro dessa região, brigou para avançar. A partir do momento que ele rompeu essa região, o que era resistência, né, nesse momento aqui por baixo, se tornou suporte. Funcionou como suporte aqui, funcionou como resistência nesta região e aqui como suporte e vem trabalhando agora aproximadamente na mesma região. Ou seja, identifique pontos horizontais, olhe para o gráfico no maior contexto e no maior tempo que você puder para encontrar essas regiões. Encontrando essas regiões, a gente consegue identificar os suportes às resistências. E aí com isso a gente também define. Olha só, a gente falou que para traçar uma linha de tendência, a gente precisa no mínimo de 2 pontos. A gente tinha esse ponto aqui embaixo, mas esse outro ponto que é aquela formação daquela reversão dessa tendência aqui de baixa. O que aconteceu aqui? A gente também teve um movimento perdendo uma linha, né, de tendência de baixa. Você pode olhar e observar que essa região de acumulação neste topo, com certeza, tá, teve diminuição no volume. Claro que aqui dentro, a gente vai falar para vocês, a gente também tem um padrão de reversão bem relevante, uma figura gráfica aqui que a gente chama de topo duplo, né? E o mercado veio, fez um topo, fez outro, pode ver que o mercado reverteu esse movimento, tá? Mas a gente deixa as questões das figuras gráficas para um outro vídeo. Então, aqui o mercado vinha numa tendência de baixa, reverteu, entrou numa tendência de baixa e agora acabou de reverter novamente. Esses são os movimentos que a gente entende, como a gente interpreta essas tendências, é o que a gente fica de olho. A partir do momento que a gente tem um rompimento de uma linha de tendência de baixa, a gente fica mais propenso a compras e a mesma maneira acontece quando o mercado vem e perde uma linha de tendência de alta, a gente fica mais propenso a posições vendedoras. E com isso a gente começa a pensar no seguinte: toda vez que eu tenho um rompimento de uma linha de tendência, eu quero encontrar pontos que eu quero comprar mais barato. Ou seja, eu quero entender regiões de preço onde ele pode segurar ou ele pode parar para que eu possa fazer o quê? O mercado vem, segura no suporte, sobe. Eu quero comprar barato. Não quero comprar caro em regiões de topo. Quero comprar da melhor maneira possível. Poxa, Scott, mas e se o mercado vier e perder essa região aqui? Qual é a próxima parada? Pode ser essa outra região que a gente está marcando aqui ao fundo, certo? Então, e aí com isso a gente vai tendo níveis de suporte e resistência. Pegue sempre os extremos desse mercado para definir essas regiões. Da mesma maneira você vai pegar os extremos para definir uma linha de tendência, tá? Isso é a coisa mais fácil que a gente pode fazer da análise técnica, é uma linha de tendência. Você precisa de um zigue-zague ascendente ou descendente para definir essas regiões e aí com isso você consegue traçar. Então peguei esse fundo com essa região, da mesma maneira fiz aqui nessa tendência de baixa e a mesma coisa que eu fiz aqui nessa tendência de alta, tá? Com isso a gente vai traçando esses excessos, ou seja, quero encontrar essas regiões de topos, ou seja, enquanto mais o preço fica dentro dessa região, mais importante essa região é, mais forte são esses suportes, essas resistências. Por exemplo, essa linha que a gente está traçando aqui, ela já se encontrou mais de 4 vezes aqui nessa região. A mesma coisa nesse topo, que encontraram mais de algumas vezes. E você pode ir mais para a esquerda do gráfico e olhar isso tudo. Se você gostou desse vídeo, aproveita, deixa aqui o seu comentário, suas dúvidas e se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e nós te aguardamos no próximo vídeo. Agora ficou mais fácil investir em renda variável. Carteira automatizada é a solução que pode potencializar seus investimentos. Sabe aquele lucro dos seus trades? Não deixe ele parado. Escolha uma carteira automatizada para investir e deixe o resto com a XP.
Nossos especialistas mantêm as carteiras recomendadas sempre atualizadas com as melhores oportunidades do mercado. Não quer correr riscos? Escolha a carteira Bunker, uma carteira com as ações que menos desvalorizam nos piores cenários do mercado. A ideia é viver de renda? Carteira Top Dividendos, ideal para quem busca menor volatilidade e oportunidade de criar um fluxo de renda recorrente. Mais de 98% de rentabilidade desde que foi criada. Quer conhecer nossas outras carteiras? Clique no link da descrição.